Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, 19º dia da live Desperte o seu legado, 70 dias para construir um futuro que resista ao tempo e transforma vidas. Na live de hoje, a proposta é: ouça a voz de Deus e encontre a direção. Às vezes você está caminhando sem direção, às vezes você não sabe se está entendendo a voz de Deus para os projetos da sua vida. Às vezes você está com dúvida se isso aqui é de Deus ou não é. Quantas vezes às vezes você se perguntou: eu estou sem direção, eu estou enfrentando dificuldade, eu estou enfrentando desafio, e você se pergunta: será que isso aqui é de Deus? Será que Deus deseja que eu esteja aqui? Será que Deus ele quer que eu faça isso mesmo de fato? E o capítulo de hoje ele diz o seguinte: ouça a voz de Deus e encontre a direção. Então, se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos estar na direção certa. Mas a pergunta que não quer calar é como eu posso ouvir a voz do Senhor, como eu posso ouvir a voz de Deus com mais facilidade e discernir a voz de Deus em meio a tantas distrações às vezes no nosso dia a dia. Tem uma passagem em João 10, que Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Olha só que bonito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Quando Jesus fala que conhece as suas ovelhas, e quando as ovelhas ouvem a voz de Jesus, elas seguem Jesus, seguem as orientações de Jesus. Então, como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Às vezes, você, e assim como eu, tantas vezes, já abrimos o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos projetos, e pedimos opiniões para pessoas que às vezes elas não se alegram com os nossos projetos, com aquilo que de fato você está construindo. E daí você pode ser que tenha recebido palavras que não te encorajaram, palavras que te lançaram dúvida, desânimo. Uma das coisas é: tudo que divide, tudo o que lança desânimo, tudo que confunde, não vem de Deus. Então cuidado com quem você abre os seus projetos. Cuidado para quem você fala dos seus projetos. Porque se essa pessoa ela não estiver com você quando você chegar no seu objetivo, na sua meta, e ela não estiver bem intencionada em te direcionar, dificilmente você vai ter algo positivo dessa pessoa. Então cuidado com quem você compartilha os seus projetos. Você precisa também, às vezes, silenciar. Você precisa silenciar. Às vezes você fala: mas eu preciso de direção, Rafa, eu preciso conversar com alguém, eu preciso abrir para alguém isso aqui que está na minha cabeça, que eu estou querendo fazer, e eu não sei como fazer. Então escolha as pessoas certas. Escolha as pessoas certas para você abrir o seu coração. Escolha as pessoas certas para você abrir os seus planos. Escolha as pessoas certas para você abrir suas aflições. Não saia abrindo para qualquer pessoa, porque pode ser que você se confunda mais, e tudo que é confusão, tudo que é dúvida, tudo que traz medo, tudo que traz incerteza, não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela é a mais importante. A voz de Deus, ela é a mais importante. E a voz de Deus, ela traz sabedoria, traz amor e traz propósito. Sempre que você ouvir a voz de Deus, Deus vai te dar um direcionamento. Deus vai te dar um propósito. Deus vai te conduzir para onde você deseja caminhar, para onde Ele deseja que você vá. Deus não traz confusão, nem dúvida, mas Ele traz clareza e Ele traz paz. Então, cuidado se você está ouvindo a voz de outro pastor, de outras pessoas. E sabe como você pode reconhecer a voz de Deus no meio de tantas outras? Porque às vezes nós temos as nossas vozes internas, os nossos pensamentos, que
nem sempre nos ajudam. Os nossos pensamentos muitas vezes nos sabotam, nos colocam para baixo, nos geram dúvidas e nos traz medo, né? Nos traz mais confusão ainda. Porque às vezes a gente fica pensando assim: será que isso aqui que eu estou fazendo é certo? Será que isso aqui que eu estou fazendo, eu estou no caminho certo? E às vezes a sua emoção confunde o seu propósito. Por quê? Porque às vezes se você não se sente confiante com aquilo, o que acontece com a sua emoção? Sua emoção, ela vai falar: não sei, hein? Será que esse aqui tá certo? Será? Aí você fala assim: eu não estou sentindo paz, então não é para ser. Só que você está sendo guiado pelas suas emoções, não está sendo guiado por Deus. Então, você reconhece a voz de Deus e você encontra a direção quando você tem intimidade com Deus. Quando nós buscamos mais a Deus, quando nós oramos mais a Deus, quando nós adoramos mais a Ele. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu quero escutar a voz de Deus com clareza. Eu vejo tantas pessoas às vezes escutando a voz de Deus com clareza, mas eu nunca escutei, eu não sei como fazer isso, eu não sei como escutar a voz de Deus. Nós só podemos escutar a voz de Deus se a gente tem intimidade com Ele. Porque nós precisamos estar do lado de Jesus, perto de Jesus, perto do nosso pastor, para a gente conseguir ouvir a voz dele falando no nosso coração. Às vezes você pode ouvir a voz dele de forma audível, falando com você. Às vezes você pode sentir a voz dele no seu coração. Às vezes você pode sonhar e ele falar para você através de sonhos. Às vezes você pode ter uma direção certa e você sentir: olha só, essa direção é a voz de Deus. Só que essa direção, e você escuta a voz de Deus quando você está próximo dele. Quando você está próximo dele. E essa proximidade a gente consegue conquistar através de oração, através de adoração, através de investir. Nós precisamos investir momento com Deus. Nós precisamos investir o nosso tempo em relacionamento com Deus. Porque se eu não estou ouvindo a voz de Deus, é porque eu provavelmente não estou investindo o meu tempo, colocando os meus ouvidos, o meu coração aberto para ouvir a voz de Deus e encontrar a direção. E aí eu me confundo mesmo, porque são tantas vozes, são tantas pessoas querendo falar, são tantas emoções aqui dentro do nosso coração que às vezes a gente acaba confundindo. E a gente deixa de escutar a voz de Deus e encontrar o direcionamento certo para a gente viver o propósito que Ele tem para nós. Então, como você pode escutar a voz de Deus? Buscando intimidade. E a intimidade vem através de oração. A intimidade vem através de adoração. A intimidade vem através do relacionamento que você cria com Deus. É necessário criar um relacionamento com Deus. Porque você escuta aquela pessoa que está mais próxima de você, aquela pessoa que ela está falando mais perto do seu ouvido, você escuta com mais clareza. Então, se você não está ouvindo a voz de Deus, se aproxime mais dele. Se aproxime mais dele. E ele diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso aqui é uma promessa, ele está falando que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele não está falando assim: pode ser que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, pode ser que elas escutem a minha voz. Não, as minhas ovelhas ouvem. É uma afirmação, a minha voz. E as conheço. E elas me seguem. Então, quando eu ouço a voz de Jesus, eu pego a direção que Jesus me deu e eu sigo na direção certa. E eu sigo nos projetos que Deus tem para a minha vida. Mas isso é conquistado através da intimidade, através do relacionamento. E através de oração, através de adoração e através da busca da palavra de Deus. Entender, ler a Bíblia. Deus vai falar para você através da leitura sagrada. Deus vai falar para você através
de uma pessoa. Só que cuidado para quem você abre os seus sonhos. Cuidado para quem você fala os seus projetos. Cuidado. Porque existem as pessoas certas e também existem as pessoas erradas. E como você pode também buscar conselhos. Você não deve negligenciar um conselho de alguém, de um amigo, de uma pessoa que te quer bem. Só que você precisa também ter alguns critérios. Às vezes a gente sai abrindo tudo dos nossos projetos, tudo que a gente imagina, tudo que a gente quer, a gente sai abrindo tudo e muitas vezes a gente se frustra com o resultado daquela conversa. Mas o que eu quero dizer para você, filtre um pouco. Busque alguém e pessoas que já alcançaram aquilo que você deseja alcançar. Escute essas pessoas. Mas não saia abrindo o teu coração, as suas aflições, os seus projetos para qualquer pessoa. Busque pessoas que te amam e que te querem bem. Porque pode ser, tá? Que essa pessoa, ela fale alguma coisa que você não goste. Pode ser que essa pessoa, ela te dê um direcionamento que você não aceite muitas vezes. E aquilo não fica confortável para você. Mas se essa pessoa, ela quer o seu bem, mesmo que não seja confortável, leve em consideração o coração dessa pessoa. Mas cuidado para quem você abre os seus sonhos. Porque pode ser que existem pessoas que não são felizes com aquilo que você almeja conquistar. E o direcionamento ele pode vir com uma direção que te confunda ainda mais. Ele pode vir com uma direção que não te traz paz, não te traz leveza, te traz confusão, te traz falta de encorajamento, te lança dúvida. Então tudo que te lança dúvida, confusão, medo, cuidado porque é um sinal de que não é um direcionamento de Deus. Eu não estou dizendo que as suas emoções elas não vão te confundir, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Então o nosso coração muitas vezes nos engana, as nossas emoções muitas vezes nos enganam. Por isso que é importante orar, adorar a Deus e buscar cada vez mais o direcionamento dele. Então, não ouça qualquer pessoa, não abra o seu coração, a sua vida para qualquer pessoa. Não abra. Mas também não negligencie todas as pessoas, não coloque todo mundo no mesmo balaio. Olha, todo mundo é igual, todo mundo tem inveja, todo mundo está pensando isso, aqui. Não faça isso também. Mas antes de qualquer decisão, coloque em oração. Fala, Deus, como que eu posso tomar essa direção aqui? Como que eu posso fazer isso aqui de forma melhor? E se essa pessoa que você possa escutar, ela já passou por aquilo que você gostaria de passar, se ela já superou, se ela tem sabedoria, se ela tem experiência, se ela tem histórico, escute essa pessoa. Escute essa pessoa. Só que não deixe que qualquer pessoa fale qualquer coisa para você. E consulte a voz de Deus, porque Deus, Ele sempre quer o melhor para nós. Deus é nosso pastor, Ele sempre quer o melhor para nós. Então busque em oração, em intimidade, no seu secreto, investindo tempo. Invista tempo no relacionamento com Jesus. Invista tempo. Aqui tem uma frase que eu falo o seguinte: a voz de Deus é a direção segura em meio às dúvidas e distrações. Então, assim, aonde você vai encontrar segurança? Aonde você vai encontrar uma base sólida? Seguindo a voz de Deus. E como eu sigo a voz de Deus? Rafa, buscando em oração, em relacionamento, na palavra, buscando escutar a voz de Deus. E quando nós falamos em escutar, às vezes a gente confunde um pouco nas nossas orações, né? Às vezes a gente está tão ansioso, querendo pedir para Deus, pedir, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Deus me ajuda nisso, me ajuda naquilo, Deus me dê clareza disso, me dê clareza daquilo. E aí você fala.
e depois no final, amém, obrigado Deus, obrigado e vamos tocar a vida. Ei, espera aí. Um conselho você precisa também escutar, um direcionamento você também precisa gastar, investir tempo na escuta. Você pode sim solicitar a Deus, pedir direcionamento, falar para Deus as suas aflições, falar para Deus como você pode melhorar a sua vida, como que você pode se sentir seguro no seu projeto. Pode pedir tudo para Deus. Só que deixe um momento reservado na sua oração para falar assim: Deus, agora eu quero ouvir a sua direção, eu quero ouvir a sua voz, porque nós não podemos ser uma metralhadora e no final dizer amém, em nome de Jesus e vamos para cima. Escute a voz de Deus, porque quando nós estamos falando de um relacionamento, nós estamos falando de diálogo, de conversa. Então você fala e Deus também fala. Às vezes você não está deixando Deus falar. Você não está dando tempo para Deus falar. Então, diante das suas orações, não seja essa metralhadora que só injeta informações, mas que você deixe um tempo para poder falar. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai te dar as respostas. Eu tenho certeza que você vai ter o direcionamento que você precisa, que você deseja para o dia de hoje. E somente a voz dele pode nos dar a direção. Ouça a voz de Deus e encontre a direção certa. E como atividade, que no livro aqui é a proposta do dia, faça uma pausa. Às vezes a gente está no meio de tantas distrações, às vezes a gente está no meio de tantas coisas acontecendo, tantos pensamentos acelerados, a gente não consegue fazer uma pausa. Então faça uma pequena pausa no meio das suas distrações, seja agora de manhã mesmo. Ore. E sabe uma coisa? Não esquece de adorar a Deus. Às vezes nós esquecemos de adorar. Nós começamos a nossa oração só pedindo. Mas Ele é Deus. A Ele nós devemos a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa honra, a nossa gratidão. Então, não somente peça para Deus, mas ore, pedindo direcionamento, pedindo discernimento, pedindo: Deus, eu estou entregando esses projetos para o Senhor neste dia, e eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo me conduza nesse dia. Eu peço, Senhor, que o Senhor me dê clareza, que o Senhor me dê direção, que o Senhor me dê o direcionamento que eu preciso, Senhor, para tomar as decisões que eu preciso tomar nesse dia. Às vezes a gente fica só na metralhadora, só pedindo, mas nós precisamos adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E precisa sair dos nossos lábios isso. Quando nós adoramos, nós reconhecemos Jesus como o Rei, nós reconhecemos Jesus como o Senhor dos Senhores. Quando nós adoramos, nós colocamos Deus no lugar que é dele. E aí você coloca Deus no lugar que é dele dentro da sua vida, dentro do seu coração. Então, quando você for orar, não esquece de adorar a Deus. Não esquece de dedicar esse tempo em adoração, em gratidão, em louvor. E daí você separa uma pausa, faça uma pausa no meio do seu dia e adore, ore. E aí, também depois que você orar, dê um tempo para Deus falar. Às vezes Deus está querendo falar muitas coisas para você, mas você termina a oração e você já sai. Não faça isso. Fala: Deus, agora eu estou aqui para poder escutar a sua voz. E aí você vai crescendo em intimidade, aí você vai crescendo em relacionamento com Deus, aí você vai escutando a voz do pastor de forma mais audível, e você vai pegando mais o direcionamento de Deus. Então, quando você estiver orando, deixe um momento para você também ouvir, porque o ouvir é a direção, o ouvir é o caminho, o ouvir é a luz.
Então, no segundo momento, você então faça uma pausa, faça a sua adoração, faça a sua oração, deixe um momento para você ouvir a voz de Deus. Depois você tenta identificar quais são as vozes que você tem ouvido no seu dia a dia. Essas pessoas que estão falando para você aqui, de fato elas desejam o seu bem, ou você está abrindo o seu coração e a sua vida para as pessoas erradas? Cuidado para quem você tem aberto os seus planos, os seus projetos. Então assim, essas vozes que têm falado para você, têm gerado crítica? Tem gerado dúvida? Tem gerado incerteza? Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Mas busque conselho de pessoas que já passaram por aquilo que você ainda não passou, que já superaram tudo aquilo que você ainda não superou. Busque também conselhos de pessoas que possam te ajudar fora. Mas o principal é você se trancar no seu quarto, colocar os seus joelhos no chão, abaixar sua cabeça e falar: Deus, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu pastor, eu sei que nada me faltará. E como está escrito em João, eu vou repetir: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Nós precisamos seguir Jesus. Nós precisamos estar na direção que Jesus nos coloca. E que nesse dia de hoje você ore, adore e escute a voz de Deus. E que você também identifique todas as vozes que têm gerado dúvida, distração, mal-estar, e elimine essas vozes da sua vida. E coloque somente as vozes que edificam. Eu não estou falando de vozes que vão contra aquilo que você às vezes acredita. Porque pode ser que alguém que te ama vai falar alguma coisa que você não goste. Mas não deixe que a sua emoção tome conta disso. Não deixe que a sua emoção te traga algum tipo de sentimento ruim. Mas que você haja pela fé e que você discerne o que é uma voz de uma pessoa que quer te edificar, uma pessoa que quer te distrair, te confundir. E se essa pessoa, mesmo que ela falar algo que você não está de acordo, absorve, coloca no coração, reflita, peça direcionamento de Deus, para que você caminhe na direção certa e caminhe na direção do propósito que Deus tem para a sua vida. Vamos finalizar esse dia com uma oração e pedir para Deus abençoar, que os nossos ouvidos estejam atentos para escutar a voz de Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor nos escuta nessa manhã, eu sei que o Senhor nos vê, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece o que está dentro do meu coração, Pai. Então eu te peço, Senhor, nesta manhã, eu quero ouvir cada vez mais a sua voz, Senhor. Eu quero ouvir cada vez mais o seu direcionamento, a sua direção, Senhor, para a minha vida. E eu não quero, Senhor, me distrair, eu não quero mais, Senhor, me frustrar, Senhor. Eu não quero também escutar outras vozes que não sejam, Senhor, vozes que estão conectados com o propósito que o Senhor deseja para a minha vida. Então, blinde, Senhor, blinde o meu coração. Blinde o meu coração, Senhor. Blinde os meus ouvidos e que os meus ouvidos, Senhor, estejam atentos e alertas para ouvir a sua voz. Através, Senhor, da palavra, através do escutar alguém, através, Senhor, da minha oração, através da minha adoração. Eu já quero, Senhor, adorar a Ti, Senhor, adorar e colocar o Senhor, Pai, no lugar que é seu na minha vida. Eu te adoro, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu bendigo o Teu santo nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado porque o Senhor deu o privilégio, Senhor, de estarmos aqui diante da Tua presença, Pai, nessa manhã. Então que o Senhor nos direcione, nos dê, Senhor, discernimento, sabedoria, entendimento, Senhor, para que a gente consiga estar conectados com o Teu Espírito Santo, Pai.
conectados com o Teu Espírito Santo, e que no dia de hoje seja um dia diferente, Senhor, seja um dia novo, um dia onde a gente escute cada vez mais a Sua voz, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é quem nos dá a direção, o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem me conduz, Senhor, em todas as decisões que eu for tomar nesse dia, todos os pensamentos, em todos os sentimentos, eu coloco agora, Senhor, diante de Ti, porque eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. Eu quero depositar toda a minha confiança, toda a minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Quero Te louvar, Senhor, Te bendizer nessa manhã e glorificar o Teu santo nome, Senhor, e pedir a Sua bênção sobre nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Que Deus te dê o direcionamento que você precisa para o dia de hoje. E que você esteja atento e atenta à voz de Deus. E que você de fato escute a voz de Deus e encontre a direção que Ele deseja para a sua vida. Eu desejo que você viva com fé, com coragem, e que você faça as ações, e que Deus te abençoe no dia de hoje. Fiquem com Deus. Grande abraço.